Oi pessoal, tudo bem? E aí, vamos para mais uma aula de Química? Então nós vamos ver essa semana dois assuntos, né? Um que a gente inclusive já começou a semana passada, que é a aula 28, né? 29, que é o mesmo assunto, equilíbrios químicos, onde nós vimos constante de equilíbrio. E também nessa aula nós vamos ver o grau de equilíbrio, que é a questão dos equilíbrios heterogêneos, que é calculado pelo Kp. Nós vimos na aula passada o Kc, né? Constante de equilíbrio. Então vamos começar com um assunto que nós vimos inclusive a semana passada, que é os equilíbrios químicos constantes de equilíbrio. Vamos lá. Só recapitulando alguns conceitos que nós já conversamos a semana passada, né? Então, uma reação reversível ela atinge o equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa se igualam. Então, aí nós temos, quando as duas velocidades atingem então, o mesmo patamar, nós temos o chamado então, equilíbrio químico. E ela é representada, né, uma situação hipotética, uma equação reversível genérica de XL correspondendo ao YP, onde esse L corresponde aos reagentes e o P aos produtos. Então a constante de equilíbrio expressa em termos de concentração, que é o Kc, nós temos que Kc, constante de equilíbrio, é igual ao P, representado então pelo produto da reação, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, nós vimos aula passada, né? Então nós temos o P elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que nesse caso aqui é o Y, dividido pelos, dependendo da situação, reagentes elevados também aos seus coeficientes estequiométricos. No caso aqui desse exemplo, né, dessa equação genérica, nós temos o L elevado, no caso aqui, a X. Então essa constante só pode ser calculada a partir do momento em que o sistema atinge então o estado de equilíbrio. Isso é um ponto importante para a gente recordar da aula passada, né? Ou seja, a partir do momento, no instante no qual as concentrações dos reagentes e dos produtos deixam de variar com o tempo. Então nessa situação nós podemos então usar essa fórmula do Kc que nós vimos na aula passada, né? Quando tanto o produto quanto o reagente não variam mais. Embora a constante de concentração seja calculada com base nas concentrações em mol por litro dos participantes, ela é expressa com número adicional, ou seja, sem unidade. Então a gente vai fazer mais alguns exercícios. Nós fizemos a aula passada o exercício 1 e exercício 2, nós vamos fazer os demais aí da apostila de vocês, tá bom? O terceiro exercício então, vamos lá. Num reator de 2 litros são introduzidos 20 mol de dióxido de nitrogênio. Quando aquecidos a 500 graus, ocorre uma reação de dimerização de acordo com a equação abaixo. Então aqui a gente tem a equação de reação. Lembrando, pessoal, que esse símbolo aqui ela representa uma equação reversível, né? Lembrando disso da aula passada. Verifica-se quando o sistema entra em estado de equilíbrio, a quantidade do reagente no sistema é 4 mol. Então, informação importante que nós vamos utilizar, tá? A letra A ele pede o seguinte: escreva a expressão da constante de equilíbrio dessa reação. Constante de equilíbrio, então nós queremos saber o valor de Kc, a expressão de Kc. Lembrando que nós acabamos de falar na teoria, né, que o Kc sempre vai ser o produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico dividido pelo reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, lembrando que a equação de reação desse exercício é essa daqui, que está em destaque em vermelho aqui, né? Então nós vamos substituir na fórmula. Então Kc será igual. Quem que é o meu produto aqui nesse caso? Esse aqui, tetróxido de nitrogênio, certo? Então N2OH elevado a 1 dividido. Quem que é o meu reagente nesse caso aqui? Dividido pelo reagente elevado a X. Então meu reagente nessa equação, NO2 elevado ao quadrado. Então essa é a resposta do exercício, constante de equilíbrio, a expressão está aqui, tá bom? Essa é a resposta. Na B, calcule a constante de equilíbrio. Então ele quer aqui nesse caso calcular a constante de equilíbrio. Então uma forma didática da gente resolver esse exercício é fazer um esqueminha como esse aqui, tá em letras rosas aqui, ó, para a gente poder chegar no resultado, tá? Então vamos pensar, a equação de reação desse exercício é essa daqui, né, que foi dada pelo exercício. Então vou substituir aqui, ó, 2NO2, dando origem a N2OH, beleza. Vamos lembrar que foi falado no exercício, né? Inicialmente, qual que era a quantidade de NO2? Vamos lá.
num reator são introduzidos 20 mol de dióxido de nitrogênio. Então, inicialmente, o reagente tinha uma quantidade de 20 mol, certo? O que mais? Aí, no final, aqui que eu deixei destacado aqui, ó, diz o seguinte: verificou-se quando o sistema entra em estado de equilíbrio, a quantidade do reagente no sistema é de 4 mol. Ou seja, o seu estado de equilíbrio, a sua quantidade foi de 4 mol. Muito bem. Lembrando, pessoal, que nós já aprendemos, né, em aulas anteriores, sempre numa reação química, o reagente ele gasta com o passar do tempo e o produto ele aumenta, certo? Então, por isso que a gente coloca aqui, durante a reação, meu reagente aqui gasta e o meu produto vai sendo formado, certo? Então vamos lá aos dados do exercício que eu tenho. Eu coloquei o 20 aqui, que o exercício me forneceu. Coloquei esse 4, que o exercício me forneceu também. No estado de equilíbrio nós tínhamos 4. Bom, se o meu reagente, ele inicialmente tinha 20 e no final formou 4, quanto que ele gastou? É só fazer a subtração, né? 20 menos quanto que vai me dar 4? Equação de primeiro grau. Então vai ser 20 menos 16, eu tenho 4. O valor de x aqui no caso é 16. Então, durante a reação aqui do meu reagente, do NO2, foi gasto 16 mol para no estado de equilíbrio eu ter 4. Muito bem, e para achar esses valores aqui, ó? Lembrando que numa reação química, sempre o produto inicialmente é valor zero. Não começou a reação ainda, então é zero. Ele vai começar a ser formado a partir do momento que a reação starta. Então, ele forma quanto? Então vamos lembrar das proporções aqui da reação. Eu tenho 2NO2 para 1 N2OH. Então a proporção é 2 para 1. Ou seja, se aqui é 16, o N2O4 vai ser a metade, porque a proporção é 2 para 1. Então é 16, metade 16, 8. Então, aqui enquanto é 16 mol, enquanto aqui gastou 16 mol, aqui formou 8 mol. No estado de equilíbrio, então, ficou 4 aqui, nós já fizemos a continha, né? 20 menos 16, 4. E aqui, ó. Aqui formou e parou no estado de equilíbrio 8. Mantém esse 8 aqui. Muito bem. Então, acompanhando a linha de raciocínio aqui, ó. Como o frasco possui um volume de 2 litros, lembra que no exercício foi falado que o reator tinha 2 litros? Certo? Temos que achar o equilíbrio químico a partir dessa informação. Ou seja, qual é a concentração do NO2, do meu reagente aqui nesse caso? Eu vou ter que dividir a quantidade de mols do estado de equilíbrio do NO2, que no caso é 4, dividido pela quantidade, então, desse reagente no reator, que nesse caso 2 litros. Né? Então, 4 mol dividido por 2 litros. Então, qual é a concentração de NO2? 4 por 2, 2 mol por litro. É importante eu fazer essa divisão, porque esses valores aqui, eles são valores para 2 litros, mas se eu quero saber a concentração em mol por litro, eu tenho que dividir esse valor por 2, certo? Então 4 por 2, agora eu tenho 2 mol por litro. E aqui 8 por 2, 8 por 2, 4 mol por litro. Agora a gente tem a concentração em mol por litros. Substituindo na constante de equilíbrio, como que nós vamos fazer? Nós já havíamos visto na letra A, né, que o Kc é igual concentração de N2O4, que esse aqui é elevado a 1, dividido por NO2 elevado a 2. Agora basta, para a gente achar essa constante de equilíbrio, eu substituir esses valores, né, das concentrações de N2O4 e o NO2 também. Então qual é a concentração do N2O4? Nós acabamos de achar 4. E a concentração do NO2, 2. Vou substituir aqui, ó. Só que lembrando que o NO2 é elevado ao quadrado. Então, 4 dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, 4 dividido por 2 elevado ao quadrado, 4. 4 dividido por 4, valor 1. Então, qual que é o valor da constante de equilíbrio nesse exercício? 1. Essa é a resposta do exercício. Certo, pessoal? Então, essa linha de raciocínio aqui, ó, ela é importante para você, então, chegar na resposta do exercício. Vamos para o próximo. Quarto exercício. Sabendo que o grau de equilíbrio indica a porcentagem do reagente que é consumida na reação. Né? Então isso é legal saber. Calcule o grau de equilíbrio da reação de dimerização do NO2 a 200 graus Celsius, visto na seção nestas aulas. Então eu transferi, tá, pessoal, o gráfico
dessa situação que ele pediu para você voltar na apostila. Você vai chegar nesse gráfico aqui. E aí, lembrando que esse grau de equilíbrio, ele é a quantidade do reagente gasta, a divisão da quantidade do reagente gasta, pela quantidade do reagente inicial. Aí eu chego, então, nesse grau de equilíbrio. Então, pelo gráfico fornecido no resumo da aula, foram consumidos 3 dos 4 mol adicionados de NO2 no início da reação. Vamos ver se isso é verdade. O meu reagente aqui, ó, que está em azul, ele começou com 4, foi para 1. Então, quanto que ele gastou até atingir o estado de equilíbrio, né? Ele gastou 3. Tá. Então, qual que foi a quantidade do reagente gasta? 3. Substituo o valor aqui. E a quantidade do reagente inicial? 4. Então, 3 dividido por 4. 3 dividido por 4, 0,75. Multiplicando isso aí em porcentagem, eu vou chegar a 75%. O que faz todo sentido, né, pessoal? Porque se eu começo com a concentração 4 e termino com a concentração 1, então eu consumi 3. 3 partes do total de 4 corresponde a quanto em porcentagem? 75%, correto? Então, esse grau de equilíbrio mede exatamente isso. Quanto do reagente que foi gasto durante essa reação até atingir o seu chamado estado de equilíbrio. Beleza. Quinto exercício dessa aula. Na produção do ácido sulfúrico, uma das etapas que envolve a reação de dióxido de enxofre com oxigênio de acordo com a equação a seguir. Foi dada essa equação. Num reator industrial de 100 litros de capacidade, foram misturados 400 mol de SO2 e 400 mol de oxigênio a 550 graus Celsius. Quando a reação entrou em estado de equilíbrio, verificou-se que 80% de SO2 foram consumidos. Então perceba que eu estou destacando algumas informações aqui que eu vou estar usando no exercício, tá? Letra A. Pergunta-se qual a quantidade em mol de cada espécie química em estado de equilíbrio? Dica, monte uma tabela semelhante ao do exercício 2. Então lembra aquela tabelinha que nós montamos? O início da reação, o que acontece durante a reação e no estado de equilíbrio. Para cada um dos reagentes e para o produto, nesse caso aqui. Então vou transferir essa equação que foi dada para o exercício para a tabela aqui. Então o que acontece no início da reação com S2? Qual que é a quantidade do S2 no início da reação? Ó, 400 mol. Eu tinha inicialmente 400 mol, vou colocar esse valor aqui no início. E a quantidade de oxigênio, cuidado também, ó, 400 mol de oxigênio. Então substituir esse valor aqui por 400 oxigênio. E lembrando que o produto, sempre no início da reação, ele é 0, sempre. Tudo bem? E durante a reação, a gente tem que lembrar, sempre na reação os reagentes vão ser gastos, essa quantidade de mol vai ser gasta, e o produto sempre vai ser formado, é o inverso. E gastou quanto, pessoal? Olha a dica que o exercício me dá nesse caso aqui. Ele está falando quando a reação entrou em estado de equilíbrio, verificou que 80% do SO2 foram consumidos. 80%. Então, se ele começou com 400 mol, quanto que é 80% de 400? É só a gente fazer um cálculo aí matemático, né? 10% de 400 não é 40? Certo? 80% eu vou multiplicar, então, 8 vezes 40. Eu vou chegar, então, no valor 4 vezes 8, 320. Então, se ele gastou 80%, significa que ele gastou 320 mol. Tá? E sobrou quanto? Né? No estado de equilíbrio é só a gente subtrair, né? 400 menos 320, no estado de equilíbrio eu tenho 80. Muito bem. E o O2? Como é que eu vou chegar na resposta do O2? Aí eu posso usar aquela correlação de proporção. Ó. Eu tenho 2 de SO2 para 1 de O2 para 2 de SO3. Se aqui é 2 para 1, significa que se aqui é 320, aqui vai ser a metade. Então qual que é a metade de 320? 160. E aqui a proporção é 2 para 2, certo? 2 para 2. Então se aqui é 320, aqui também vai ser o mesmo valor de 320. Aí para achar agora os valores do estado de equilíbrio, aqui a gente já achou, né? 400 menos 320, 80. Aqui faço a subtração também. 400 menos 160, 240. E aqui eu só vou repetir o valor que foi formado durante a reação, que foi o valor de 320. Certo, pessoal? É só quem está querendo ainda saber. Você quer saber qual é a quantidade em mol de cada espécie química no seu estado de equilíbrio. Vamos lá. Aqui você já pode colocar como resposta, então. Qual que é a quantidade do SO2 no seu estado de equilíbrio? 80. O O2, 240. E o SO3, 320 mol. Então seriam as respostas da letra A.
Muito bem, ele pergunta na letra B, calcule a concentração em mol por litro de cada espécie química no seu estado de equilíbrio. Então vamos lembrar, pessoal, que aqui ó, no exercício, ele falou que essa reação aconteceu num reator industrial de capacidade 100 litros, certo? Então esses valores que nós chegamos aqui na tabela, elas são correspondentes às concentrações, às quantidades num reator de 100 litros. Então para a gente achar o valor da concentração de cada um dessas moléculas envolvidas na reação, eu preciso então dividir essas quantidades de mol pelo volume em que ocorreu essa reação. No caso aqui, como eu já mostrei para vocês, o volume foi de 100 litros. Então para eu achar a concentração de SO2, eu vou pegar o 80, que foi a quantidade de mol no seu estado de equilíbrio, e vou dividir por 100. A mesma coisa com 240, vou dividir por 100, e o 320 a mesma coisa, vou dividir por 100. Aí eu chego na concentração de cada uma das moléculas envolvidas na reação, dando uma unidade mol por litro, certo? Porque essas quantidades aqui estão por mol por 100 litros, né? E eu quero achar a quantidade de mol por litro. Então eu vou dividir, ó, 80 por 100, 0,8 mol. Agora, dividindo por 100, eu vou ter o valor por litro. Mesma coisa aqui, 240 por 100, 2,4 mol por litro. E aqui a mesma coisa, 320 por 100, 3,2 mol por litro. Aqui estão as respostas, então, da letra B. Beleza? Vamos prosseguir, então. Letra C. Calcule a constante de equilíbrio. Vamos lembrar, pessoal, que a constante de equilíbrio, nós vamos sempre usar essa fórmula aqui, né? Produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico dividido pela multiplicação, né, dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos correspondentes, que nós já vimos, né? Então, Kc vai ser igual, lembrando que a equação desse exercício é essa, da reação, então vai ser SO3 elevado ao quadrado, dividido por SO2 elevado ao quadrado também, mais, de vezes, O2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, no caso é 1. Aí, eu vou substituir, então, agora os valores das concentrações para achar essa constante de equilíbrio. Lembra que na letra B nós achamos? Concentração de SO3, que nós tivemos na letra B, 3,2. Então, eu vou substituir, ó. SO3, 3,2 elevado ao quadrado. Concentração de SO2, 0,8. Então, vou substituir aqui, ó. Concentração de O2, 2,4. Tá? E aí vou fazer o cálculo matemático. Eu vou elevar 3,2 ao quadrado e vou dividir por 0,8 ao quadrado vezes 2,4. Eu vou chegar na resposta 6,7. Se vocês fizerem a continha matemática aí, vocês também vão chegar nessa resposta, tá bom? Então essa é a resposta da alternativa C. Beleza, pessoal? Constante de equilíbrio. Nós começamos a aula passada. Eu vou deixar mais exercícios para vocês. E agora nós vamos entrar para a próxima aula, que nós vamos tratar então de equilíbrios heterogêneos, que é o KP. Vamos lá. Um pouquinho da teoria para vocês. Equilíbrios heterogêneos. Definição. São reações reversíveis também, como a gente já viu, que os participantes não se encontram na mesma fase. Então a gente vai ter elementos que podem estar no estado gasoso, líquido, sólido, vai variar. Por isso que é tido então com reações onde os seus elementos, né, tanto seus reagentes quanto seus produtos, podem estar em estados físicos diferentes. Por exemplo, quando o gás amônio e cloreto de hidrogênio, amônio e cloreto de hidrogênio reagem, formam um sal, o cloreto de amônio. Essa equação aqui. Tá? Então a gente tem gasoso, formando um sólido. Note que o sal, por ser sólido, não se encontra na mesma fase dos gases reagentes. Ou seja, o seu sistema é heterogêneo. Então a gente tem o sal, que foi oriundo, então, no caso, de dois gases reagentes. Substâncias sólidas apresentam a particularidade. Se considerarmos um pedaço de ferro metálico de massa M, que contém N mol e ocupa um volume V, teremos. Então a concentração de ferro seria o número de mols de ferro dividido pelo volume. Lembra? Concentração, massa sobre volume. Muito bem. Ao pegar um pedaço de ferro com um dobro de massa, ó, que a gente até colocou o desenho, né, um dobro de massa. Nesse primeiro exemplo, temos uma massa 2N, uma quantidade 2N de mol, né, e um volume 2V. Então, aí, se eu simplificar essa equação aqui, nós vamos chegar na mesma fórmula se eu não tivesse duplicado essa massa, então, de ferro, certo? Dá para perceber que é o mesmo resultado, né?
Nota-se então que o sólido sempre tem uma razão, quantidade sobre volume, que a gente já mostrou no desenho, constante. Ou seja, concentração constante. Mesmo que eu duplique, se eu quadruplique, eu sempre vou cair numa mesma situação. E que por esse motivo não são escritos nas expressões de constante equilíbrio das reações que atuam. Vejam os exemplos. Então estou até destacando aqui, pessoal, que eu deixei em azul, que são sólidos da reação. Né? Então quem que vai entrar, quem são os elementos que vão entrar na minha fórmula de Kc, que é da constante de equilíbrio? Apenas os elementos ou as moléculas que não estão no estado sólido. Então vamos ver aqui. Ó. Primeiro exemplo, Kc. Lembrando que é o produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico, mas ó, aqui é um sólido, então ele não entra. Então, como ele está na parte superior da fração, eu vou colocar um 1 aqui. Né? Ele não entra. Dividido, aqui eu tenho gás e gás, esses vão entrar. NH3 elevado a 1, que é o seu coeficiente estequiométrico, vezes o HCl, que é um gás também, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, a equação, né, do constante de equilíbrio seria essa daqui, dessa reação. Nesse segundo exemplo, estou destacando aqui os sólidos novamente aqui para vocês. Qual seria a resposta desse aqui? Kc é igual. A prata aqui no estado sólido não entra, certo? Quem que vai entrar? O ferro, né, o íon de ferro, no estado aquoso. Então, Fe2+ elevado a 1, que é o seu coeficiente estequiométrico, dividido por a prata, né, no estado aquoso. Então, Ag mais elevado ao seu coeficiente estequiométrico, no caso aqui é 2. Então, o detalhe, quando eu tenho uma reação envolvendo um sólido, só recapitulando, ele não vai entrar na minha equação então de constante de equilíbrio, que é o Kc. Muito bem. A constante de equilíbrio expressa em termos de pressões. Agora vamos falar um pouquinho do Kp, tá? Constante de pressão. Para substâncias gasosas, é muito mais fácil medir sua pressão do que sua concentração. Por esse motivo, em equilíbrios em que há pelo menos um participante gasoso, define-se a constante de equilíbrio Kp, tá bom? Expressa em termos de pressões parciais os participantes gasosos, então Px, veja alguns exemplos. Vamos pegar primeiro essa reação aqui, ó. Gasoso, gasoso, formando outro elemento gasoso. Então, nesse caso aqui, as três moléculas envolvidas na reação, elas têm o mesmo estado físico que é gasoso. E lembrando que a constante de equilíbrio, que é o Kp, toda vez que eu tiver gases envolvidos, todos vão entrar na minha fórmula do Kp. Ela vai seguir a mesma ordem, né, do Kc. Sempre vai ser o produto elevado ao coeficiente estequiométrico, então vai ser Kp igual P, que representa a pressão do SO3 elevado ao quadrado, que é o seu coeficiente estequiométrico, dividido pelo P do SO2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, vezes o P do O2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que nesse caso é 1. Então essa é a fórmula do Kp dessa primeira equaçãozinha de reação. Segundo aqui. Nesse segundo, pessoal, nós temos um gasoso, mas temos a presença de um sólido. Lembrando que no cálculo, né, de constante de equilíbrio, quando entra sólido, quando tem a presença de um sólido, ele não vai entrar na fórmula, certo? Tanto do Kc quanto do Kp também. Então, no caso aqui, se eu quero calcular o Kp, a hora que aparecer aqui no reagente esse sólido, ele não vai entrar. Eu vou simplesmente colocar um aqui, ó, no lugar dele. 1 dividido, esses outros dois são gasosos, beleza. NO3 elevado ao coeficiente estequiométrico, no caso aqui é 1, vezes o HCl multiplicado pelo seu coeficiente estequiométrico, P, né, do HCl. Pronto, essa aqui é a resposta do Kp dessa reação química. Então, observação, ó. Note que na expressão Kp só entram substâncias no estado gasoso, sempre. Tudo bem? Outro estado físico não entra. Aqui, então, por ser sólido, não entrou nessa equação. Muito bem, continuando, exercícios. Primeiro, primeiro ele pede para você calcular os valores de Kc e Kp das seguintes equações químicas. Vamos à letra A. Foi dada uma reação, eu tenho gás, gás, gás. 3 gases, 2 reagentes gases, dando origem a um produto que também é um gás. Então vamos lá. Kc, lembrando, vai ser sempre produto elevado ao coeficiente estequiométrico, então NH3 elevado ao quadrado, dividido pelos reagentes também elevado aos seus coeficientes estequiométricos, N2 elevado a 1, vezes H2 elevado ao cubo. Essa é a resposta do Kc.
E o Kp? Lembrando que a constante de pressão, né, que é o Kp, ele só vai entrar então elementos, né, moléculas da reação que são gasosas. Nessa letra A, todos são gasosos, não são? Então todos vão entrar na fórmula. Então vai ficar muito semelhante ao Kc. O Kp é igual ao P do NH3 elevado ao quadrado, dividido pelo P do NO2, N2, desculpa, elevado a 1, que não precisa aparecer, vezes o P do H2 elevado ao cubo. Então essa é a resposta da letra A. Letra B. Na letra B, a gente tem um sólido, sólido e dois gasosos, né? Na reação química. Quem que vai ser o meu Kc? Kc é igual. Lembrando que o sólido ele não entra nem para o cálculo de Kc nem para o cálculo de Kp, né? Então esse N2CO3 ele não vai entrar aqui também no cálculo de Kc. Quem que vai entrar, pessoal? CO2, H2O, tá? Em gás e só, tá? Então quem que vai ser o meu Kc? CO2 elevado ao coeficiente estequiométrico, no caso é 1, vezes H2O elevado ao seu coeficiente estequiométrico, no caso é 1. Dividido, não vou dividir por ninguém, porque vai ser dividido por 1, né? Porque esse aqui é um sólido, não vai aparecer, então aqui é como se tivesse 1, então eu posso deixar só assim essa resposta. E o Kp, a mesma coisa, pessoal. Kp é igual ao P do CO2 elevado ao coeficiente estequiométrico vezes o P do H2O elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então essa é a resposta da letra B. Certo? Vamos para a última letra aqui desse exercício. Então aqui a gente tem um sólido, aquoso, gás e aquoso. Muito bem. Cálculo do Kc. Então vai ser o quê? O H2 elevado ao coeficiente estequiométrico vezes FeCl2 elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 1, dividido. Lembrando que o sólido não vai entrar. Vai sobrar quem aqui? O HCl. Então HCl elevado a 2. E o Kp, pessoal? Kp, ele vai entrar apenas, lembrando que o Kp, ele só entra moléculas, né, da reação que são no estado gasoso. Quem está no estado gasoso aqui? Ó? Que a gente tem o sólido não entra, aquoso não entra, H2 sim, e o FeCl2 também não. Então o único elemento que vai entrar aqui na fórmula do Kp é o H2. Então Kp é igual o P de H2, porque as demais moléculas da reação todas são em outros estados físicos, então não servem. Então essa é a resposta da alternativa C. Vamos ao segundo exercício. A ilustração a seguir representa um sistema fechado em equilíbrio químico. Beleza? Foi dado esse desenho. Perguntas. Sabe-se que a equação química dessa reação é dada por... Então, foi dada a reação. Ele pede aqui na letra A. Escreva a expressão de constante equilíbrio dessa reação em termos de pressões parciais, ou seja, que é o valor de Kp. Né? Então, vamos lá. Kp é igual. Lembrando, pessoal, que no cálculo de Kp só vai entrar, então, as moléculas que estão no estado gasoso. Tá bom? Então aqui a gente tem um elemento que está no estado sólido, não vai entrar. Aqui outra substância que está no estado sólido não vai entrar. Então quem que vai entrar? Nessa forma, apenas o CO2, que é um gás. Então o meu Kp é igual a P de CO2. Isso já é a resposta do exercício. Na letra B, qual o valor dessa constante? Ele quer saber o valor dessa constante aqui, ó, do Kp, quanto que vale? Né? Então, como a pressão indicada pelo manômetro, né? Manômetro é de 0,2 atm. Se vocês observarem no desenho desse exercício, está lá que a pressão é de 0,2 atm. E o único gás presente no sistema é o CO2, né? O único gás presente é o CO2. Podemos concluir então que essa pressão é do gás carbônico. Ou seja, o Kp é igual a P de CO2, se nós chegamos nesse cálculo aqui na letra A. Qual que é o valor? 0,2. Então esse é o valor de Kp. Tudo bem? Vamos ao próximo exercício. Diz assim: a reação reversível de decomposição do gás fosfogênio ocorre em fase gasosa de acordo com a equação. Aí foi dada essa equação. A 500 graus Celsius, um frasco contendo uma mistura em equilíbrio químico possui as seguintes pressões parciais. Aí foi dada a pressão de cada uma das moléculas envolvidas nessa reação.
Então, observem que todos os elementos envolvidos na reação são gases, né? Ó, gasoso, gasoso e gasoso. E foi dada a pressão parcial de cada um deles. Na letra A, perguntas. Escreva a expressão da constante de equilíbrio expressa em função das pressões parciais. Então, ele quer o valor de Kp. Como é que eu faço para achar essa expressão da constante de equilíbrio? Kp é igual ao P de CO vezes o P de Cl2 elevado a 1, que não precisa aparecer, dividido pelo P de CO elevado a 1. Então, essa é a equação, essa que é a expressão da constante de equilíbrio, no caso das pressões parciais, né? Na letra B, qual o valor dessa constante de equilíbrio para as pressões expressas em atmosfera? Aí uma observação, como as pressões fornecidas já se referem ao estado de equilíbrio, a um único estado equilíbrico, né? Nós podemos substituir então pela expressão anterior. Né? Então, Kp, né? Nós tínhamos chegado na letra A nessa equaçãozinha aqui para o cálculo de Kp. E o exercício me forneceu a pressão de cada um dos elementos envolvidos na reação, não forneceu? Então, basta a gente substituir esses valores aqui nos valores de cada molécula correspondente aqui na minha equaçãozinha. Muito bem. Kp igual, qual que é a pressão de CO? Ó, 10 atmosféricas, vamos substituir aqui por 10. Pressão de Cl2, 4. Então 4 atm, né? Então 10 vezes 4 dividido a pressão de Cl2, 2. Certo? Então substitua aqui por 2. Aí eu vou cair na conta matemática, né? Vou multiplicar isso aqui. 10 vezes 4, 40. 40 dividido por 2, valor 20. Então, esse é o valor de Kp dessa alternativa B. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. A semana que vem, eu acho que é feriado, a gente não vai ter aula, mas na próxima aula que nós tivermos, nós vamos então fazer uma revisão. Vocês estão prestes a fazer um simulado, né? Daqui alguns dias. Então, na próxima aula que nós tivermos de Química, eu vou fazer uma revisão aí de alguns pontos importantes para que vocês possam fazer a prova de simulado com tranquilidade, tá? Um abraço, bons estudos e até a próxima.